Olá, pessoal! Hoje nós estamos na parte 18 do estudo do livro Nosso Lar. E nessa parte, André Luiz vai passar dentro de Nosso Lar, como todas as colônias espirituais da época, pela Segunda Grande Guerra. E infelizmente, nós sabemos que foi uma época bem sombria para a humanidade. E o governador de Nosso Lar convocou a todos que tivessem melhores pensamentos para que aquela vibração negativa não conseguisse o acesso a nosso lar. Ele fala aqui, inclusive, da grande resistência que a espiritualidade teve na Ásia, na Europa, tentando auxiliar esses espíritos. E ele fala um pouquinho que ninguém ganha com a guerra, isso é meio que óbvio para a gente, mas ele fala que existia dentro da espiritualidade não somente uma questão de cuidar das nações que estavam sofrendo por ataques, mas ainda além aquelas que estavam atacando, porque essas agressores, olha nas palavras dele, que os espíritos superiores passam a considerar as nações agressoras não como inimigas, mas como desordeiras, cuja atividade criminosa é imprescindível reprimir. Se alguém está fazendo desordem, está fazendo arruaça, é preciso conter para que isso não se espalhe e para que isso não atrapalhe quem quer trabalhar no bem. Isso vale lá não só na guerra, né? Para a gente aqui também, em qualquer situação de sociedade. É por isso que a gente tem aí alguns que são presos, né? Precisam ser contidos, alguns que acabam aí nos hospitais de saúde mental, enfim, porque é preciso cuidar desses nossos irmãos. Infelizmente, o nosso cuidado aqui com eles ainda não é dos melhores, né? Mas na espiritualidade eles tentam tratar com todo esse amor, com a caridade real que nós devemos ter, vendo o mal como a ignorância do bem. Ele continua contando aqui para nós, olha, que os países agressores convertem-se naturalmente em núcleos poderosos de centralização das forças do mal. Enquanto a espiritualidade amiga tenta socorrer as pessoas que estão sofrendo por ali, tanto no plano material quanto no plano espiritual, as forças do mal são fortemente atraídas para o plano material, para que elas consigam aí atuar de forma mais importante nesse conflito. A nossa sintonia é tudo. Se a gente começa a pensar no mal, a atrair coisas ruins, a desesperança, o medo, a tristeza, eu nem preciso ser o agressor, mas se eu deixo de ter a fé e a confiança no divino, naturalmente a minha vibração abaixa e eu fico suscetível à ação desses espíritos que não querem o nosso bem. E ele continua falando, olha, legiões infernais precipitam-se como grandes oficinas, sobre grandes oficinas do progresso comum. Então tem um abafamento de tudo que a gente tenta fazer de bom. E aí logo nos primeiros dias que teve a guerra, começando lá na Polônia, já soou o grande clarim por longos minutos na colônia de Nosso Lar. O que era esse clarim, gente? André Luiz sai juntamente com Tobias lá para fora das câmeras de retificação onde ele trabalhava e ele vê o céu repleto de pontos luminosos. É dito por Tobias que esse clarim é soado para que chamasse a atenção da colônia espiritual para as grandes dificuldades que estavam no porvir. E todo mundo ali sabia que era a guerra que estava se aproximando cada vez mais. E como Tobias nos diz também, a grande mentalidade da América foi formada também pela Europa, né? Principalmente pela Europa, afinal de contas foram os nossos colonizadores materiais, né? E ele sai então com Tobias em direção ao Ministério de Comunicação para ver se conseguiam algum tipo além de informações sobre o que estaria acontecendo. Nesse caminho, eles encontram vários grupos de conversa, várias pessoas que também se dirigiam para o Ministério da Comunicação para essas notícias. E eles começam a falar da grande dificuldade que tem sido o aumento dos trabalhos, tanto no Ministério de Regeneração, se vocês se lembrarem, é aquele mais próximo da Terra,
quanto no Ministério do Auxílio, que foi aquele primeiro que socorreu André Luiz, lá onde ele ficou no hospital internado e que Lísias trabalha. E todo esse movimento ia trazendo ali as mais diversas conversas. E André Luiz seleciona algumas para a gente. Olha que interessante, um senhor vira e fala, mas será que essa calamidade vai atingir a todos nós? E um outro responde uma coisa muito interessante, que é para a gente guardar nos nossos momentos de calamidade também. De qualquer modo, ele falando, não vejo motivo para precipitações. Quantas pessoas aí ficaram com uma intensidade de medo muito grande? Quando a gente passa por qualquer situação de sofrimento, é natural da gente ainda que seja assim, mas ele fala justamente para que a gente não tenha essa precipitação, para que a gente não aumente ainda mais o nosso sofrimento com ansiedade. A única novidade é o acréscimo de serviço, que no fundo constituirá uma bênção, ou seja, essa dor, esse sofrimento, esse trabalho a mais que nós vamos ter, no final das contas terá servido ao nosso próprio adiantamento. Quanto ao mais, tudo é natural ao meu ver. Gente, nós estamos num planeta de provas e expiações. Ainda que se esteja numa transição planetária, isso vai demorar ainda muito tempo. E até que nós nos reequilibramos, o mal ainda vai prevalecer aqui nesse planeta. E é natural, então, que coisas ruins aconteçam por aqui. A doença é mestra da saúde e o desastre da ponderação, ou seja, faz com que a gente pense, com que a gente reflita. E quanto mais doentes nós ficamos, mais nós valorizamos a saúde, mais nós cuidamos do nosso corpo espiritual e do nosso corpo mental também, né? Dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, porque a gente aprende que isso vai nos trazer a saúde de volta. E aí esse companheiro que estava com ele fala, mas eu tinha tantos planos, vai estragar os meus programas. Aí o rapaz vira para ele e fala, seus programas, meu amigo, vamos parar de pensar em meus programas para nossos programas. Nós somos todas uma comunidade aqui na Terra. Então, quando a gente tem alguma guerra aí na Europa, e agora nós temos várias acontecendo, né? Infelizmente, aquilo acaba sim se refletindo na gente, porque a egrégora aqui, a sintonia da Terra fica mais baixa. E lembre-se que a guerra não atrai também aqueles espíritos das trevas e, consequentemente, eles vão pesar mais a carga energética do nosso planeta. E a gente não fica imune a isso, não. Ah, mas o que eu posso fazer? Você pode fazer a sua parte. Manter a sua sintonia alta, manter a sua confiança em Deus e as preces, o trabalho no bem. Auxilie como você pode. Se materialmente não pode estar lá, esteja em pensamento, mas não com pensamento de medo, de raiva, de indignação, mas sim um pensamento de amor, de querer auxiliar que aqueles espíritos se melhorem, inclusive e talvez até principalmente aqueles que estão agredindo, porque eles vão ser as maiores vítimas, se não são agora nesse momento, no futuro serão ainda mais. Chico Xavier nos dizia que graças a Deus ele era ofendido, porque ser o ofensor era uma coisa terrível, muito melhor que você seja a vítima. Parece contraditório para nós, porque a gente só está enxergando o presente. Mas quando a gente olha para o futuro, ou quando a gente olha para tudo que a gente fez lá atrás, nós não estamos agora resgatando tudo isso. Não é muito mais complicado a gente resgatar aqui, tendo que trabalhar em dobro, tendo que sofrer em dobro, do que se simplesmente alguém tivesse nos ofendido e a gente tivesse perdoado e seguido o nosso caminho? É exatamente isso que ele nos traz aqui para a reflexão. E aí André Luiz e Tobias chegam lá até o ministério, onde eles ouvem a própria voz do governador que diz: irmãos de nosso lar, não vos entregueis a distúrbios do pensamento ou da palavra. Ou seja, pare de falar besteira, pare de pensar besteira, vamos confiar mais em Deus, é basicamente isso, traduzindo aqui para nós. A aflição não constrói, a ansiedade não edifica. A aflição não constrói. Hoje nós sabemos que o medo é uma das vibrações energéticas mais baixas que existem. Nada cresce no medo, nada vai além desse medo, porque você paralisa. Sabe aquelas reações de luta ou fuga que a gente aprende aí do sistema nervoso? Quando você tem o medo muito intenso, você paralisa. Você nem luta, nem foge.
é o pior que existe, por isso que ele fala para nós que não constrói. E a ansiedade não edifica, porque a ansiedade é a preocupação. Se eu fico preocupado, eu me ocupo antes, é disso que vem a palavra pré, de antes, e ocupado. Algo que nem aconteceu, que eu não sei se virá a acontecer, e muitas vezes a gente catastrofiza, a gente pensa que o negócio vai ser horrível, terrível, e na verdade, quando chega a hora, nem sempre é assim. E mesmo que seja, se você se ocupar disso antes de acontecer, você poderia evitar de alguma forma? Então não faz sentido nenhum. E o governador continua: saibamos ser dignos do clarim do Senhor, atendendo-lhe à vontade divina no trabalho silencioso em nossos postos. Ou seja, faz a sua parte. Trabalhe no bem, continue aí construindo, edificando para você, que a gente não vai conseguir mudar o outro. A gente pode até fazer as nossas preces, mentalizar coisas boas, mas a gente não consegue mudar o outro. Agora, se eu faço bem da minha parte, se eu mantenho a minha sintonia longe desses espíritos das trevas que estão vindo aí, e eu consigo fazer com que eles não me atinjam, eu sou uma pessoa a menos com quem eles podem trabalhar. Senão eu entro na força deles e acabo auxiliando o mal a crescer ainda mais. É por isso que Narcisa, mais na frente aqui, quando André Luiz retorna, fala da necessidade das oficinas contra o medo, porque era das piores coisas que poderia acontecer aos habitantes de nosso lar. Vocês se lembram aí da época de 2020, quando chegou aí o vírus, aquele sofrimento que foi, e as pessoas com medo, e inclusive a imprensa piorando muito mais esse medo, acabaram fazendo com que as pessoas entrassem em depressão, com que elas se desesperassem muito mais do que talvez fosse a necessidade. É claro que se você perdeu um parente ou se você passou por uma dificuldade importante com essa doença, o seu sofrimento é válido, mas muita gente nem passou por isso. Às vezes teve uma gripe leve ou até um pouco mais forte, mas não passou de grandes problemas. O medo com que elas tinham disso era muito pior, aquele medo de sair de casa, tinha que lavar tudo. Imagina essa vibração no planeta todo, o quanto que não facilitou a ação dos espíritos que não queriam o nosso progresso. A gente precisa então sempre pensar que o medo não constrói, a ansiedade não edifica, como nos disse aqui o governador de nosso lar. A calma é garantia do êxodo, aqui nas palavras da nossa enfermeira Narcisa. E naquele domingo, o governador viria para uma palestra aos trabalhadores da regeneração. André Luiz participou da limpeza ali, da organização do salão para que o governador pudesse vir. E ele começa a descrever para a gente que ele nunca tinha tido contato com os espíritos da união divina. Lembra aquele ministério que é mais superior vibracionalmente ali de nosso lar? E olha como ele fala: tive à frente dos olhos alguns dos cooperadores dos ministérios da elevação e união divina, que me pareceram vestidos em brilhantes claridades. Se para André Luiz, que já está numa vibração superior à nossa, eles pareciam brilhantes, imagine para nós, né? Havia realmente uma diferença entre eles e esses trabalhadores desses ministérios. E a gente pode perceber isso pela constituição perispiritual. Imagina que eles estavam realmente numa vibração diferenciada e que por isso pareciam brilhantes, pareciam mais esvoaçantes, né? Quase que etéreos mesmo para André Luiz. E isso a gente vai ver que acontece, né? Como houve no sonho de André Luiz, que a gente já descreveu aqui nos estudos e tem nesse mesmo livro, Nosso Lar, ele contando que era diferente, era uma outra materialidade. O nosso corpo espiritual, nosso perispírito, cada vez mais vai se tornando menos denso e mais brilhante aos nossos olhos, né? Porque a gente sabe que também quando nós vamos para as vibrações mais baixas do umbral, os espíritos são escurecidos. É porque quando chega a luz e começa a iluminar, eles começam então a perder essa vibração densa e a gente tem a impressão de que eles brilham. André Luiz vai descrever aqui para nós, é uma das poucas vezes que ele descreve. A gente tem depois no livro Os Mensageiros, que é o próximo
dessa coleção de André Luiz, onde ele descreve sim um mensageiro que traz para eles muitas lições e que eles precisam de um pensamento diferente, que até a palavra que eles falavam naquele ambiente tinha que ser outra para que esse mensageiro pudesse se materializar ali e se manifestar. Então não é só aqui no nosso plano que os espíritos se materializam, lá também aqueles que estão em vibração muito acima precisam adensar o perispírito e se materializar na matéria de André Luiz, ou seja, naquele nível vibracional da matéria. É interessante também como André Luiz fala pra gente da descrição do governador, e depois Sallusto nos explica que ele queria manter um ar mais paternal, ele cuidava realmente daquela colônia como um pai. E olha a imagem que ele plasma de si para os habitantes de nosso lar. Nunca esquecerei o vulto nobre e imponente daquele ancião de cabelos de neve. Então aquele senhor mais velho, né? Dá impressão de pai pra gente, não dá? Que parecia estampar na fisionomia ao mesmo tempo a sabedoria do velho e a energia do moço. Havia uma grande vitalidade apesar da forma, da aparência de idoso. A ternura do santo e a serenidade do administrador consciencioso e justo. André Luiz conta lá pra gente que ele suportou muita coisa lá naquele episódio da alimentação, quando foram retirados os alimentos carnívoros de nosso lar, que o governador tentou orientar e passou ali longos anos esperando, até que chegou um momento que ele deu um basta, né? É esse administrador consciencioso e justo. Alto, magro, envergando uma túnica muito alva, olhos penetrantes e maravilhosamente lúcidos. Apoiava-se num bordão, embora caminhasse com aprumo juvenil, ou seja, ele não precisava ali daquela muleta, mas ele utilizava para dar esse ar de respeito, de senhor de idade, que a gente tende realmente a olhar de uma forma diferente. O governador, então, abre um livro luminoso que era o Evangelho de Nosso Senhor e lê o seguinte trecho: E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assustais, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Todos nós já ouvimos isso, né? E a gente parece que continua ouvindo até hoje, né? Guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim. O nosso fim é o fim do bem, da luz. Enquanto nós estivermos aqui nos digladiando um com o outro, não vamos estar no nosso fim. E aí o governador começa a falar da necessidade de se orientar o pensamento para o bem. E ele também fala especialmente aos trabalhadores da regeneração, já que aquele culto era em especial para eles, embora houvesse aí dos outros ministérios a participação também. E é engraçado que André Luiz fala pra gente, olha, o volume de voz dele consideravelmente aumentado pelas vibrações elétricas. A gente já viu isso no outro pronunciamento, né? Ele não precisava gritar, simplesmente havia ali uma potencialização. Finalizando, em meio a respeitoso silêncio, dirigiu-se o governador de maneira particular aos servidores da regeneração. E aí ele falava que os labores desses servidores, já que se aproximavam mais ainda da terra, que muito seria esperado da dedicação deles, que haveria sim de aumentar o trabalho, mas que eles mantivessem ao máximo o padrão de coragem e o espírito de serviço. Ou seja, vamos enfrentar isso sem o tal do medo que estão lutando tanto para acabar ali em nosso lar naquele momento, e com o espírito de serviço. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar fazendo a nossa parte. Em palavras diferentes, esses dois capítulos falam para nós dessa necessidade de enfrentar as dificuldades, sejam quais forem, com coragem e com trabalho. Ele fala: quando as forças da sombra agravam, é preciso acender novas luzes.
Então, se a gente tem essa vibração negativa dos espíritos das trevas que está chegando até nós, nós precisamos ainda mais acender a nossa luz. Ah, mas a minha luz é muito pequenininha, mas é melhor uma luz pequenininha do que luz nenhuma, né? Qualquer luzinha pequena que seja, se você acender um palito de fósforo numa sala escura, vai iluminar. Não vai iluminar todos os cantos da sala, mas aquele ponto onde você está com o seu fósforo, com a sua luz, vai sim ser iluminado. E isso não só te protege, como atrai outras luzes para também. Tudo não é sintonia? Então, se eu acendo ali a minha luzinha, eu vou atrair outra luzinha e juntas várias luzinhas vão formar um farol. Você já viu essas iluminações de LED que tem hoje em dia? Que é ali vários LEDzinhos pequenininhos e que junto formam uma iluminação importante? É exatamente isso daí. E o governador convoca também 30.000 servidores para as defesas de nosso lar, que não tenham nenhum tipo de conveniência pessoal e que não meçam esforços, trabalhar sem descanso, vigiando ali as áreas externas de nosso lar, para que o mal não entrasse e invadisse a colônia e prejudicasse os trabalhos que estavam ali sendo realizados. Ele fala que haverá serviço para todos. Todos devemos estar prontos para o sacrifício individual, mas não podemos entregar a nossa morada a malfeitores. E aí ele traz o exemplo de Jesus, olha só. Sim, Jesus entregou-se à turba de amotinados e criminosos por amor à redenção de todos nós, mas não entregou o mundo à desordem e ao aniquilamento. Ou seja, era preciso que Jesus passasse por aquilo. Mas isso não quer dizer que o mundo todo ia ser tratado daquela maneira e que ele permitiria que a arruaça tomasse conta aqui da nossa terra. O governador então conclama para que essa defesa seja feita nas regiões de nosso lar, principalmente a área de regeneração, que é a que estava mais próxima vibracionalmente da Terra, mas que todos teriam ali a sua oportunidade de trabalho. E ele continua ali a discorrer um longo tempo, inclusive falando das necessidades de trabalho, e aí André Luiz não conta essa história toda pra gente, talvez tenha sido um discurso até muito longo, né? Mas ele conta das partes aqui dos corais que cantam, das vibrações, né? Um coral de 4.000 vozes, gente, já pensou como foi feita essa abertura aí para que o governador pudesse vir? Aliás, eu fico pensando aqui comigo, a vibração desse governador para conseguir se materializar ali na colônia de nosso lar, aparecer para os serviços de regeneração, precisava realmente que esses servidores se elevassem também para que ele pudesse descer até eles, né? Senão eles não iam alcançar essa vibração do governador. Lembrem-se de que a mãe de André Luiz, que nem era assim um governador de nosso lar, já teve que passar por um longo processo para conseguir visitar o filho na colônia. Vocês imaginam o que é que esse governador tende a baixar a sua vibração para chegar até eles. E, inclusive, isso nos faz imaginar o Cristo, né? Vindo aqui e baixando a sua vibração para encarnar aqui conosco. Muita gente fala da crucificação, né? E eu, particularmente, aí é uma opinião minha, vocês têm direito a de vocês, eu acho que foi muito mais difícil para o Cristo reencarnar aqui do que partir daqui, por mais que tenha sido um sofrimento doloroso. Também deve ter sido um processo bastante complexo e longo para que ele conseguisse reencarnar aqui entre nós. E é finalizado então o discurso do governador por meio desse coral maravilhoso e a gente encerra esse capítulo. E vocês continuem aqui conosco, que o livro não acabou não, tá quase no final, mas nós chegaremos lá. Você gostou desse conteúdo? Curte, compartilha e comenta aqui se você ficou com alguma dúvida, se surgiu algum insight aí, que sempre ajuda quem vai ler os comentários e eu leio todos também, tá bom? Não se esqueça de seguir lá nas redes de vídeo curto, @Sentindo Espiritismo, que tem mais conteúdo para vocês também. Os conteúdos são diferentes. Beijo!